Tá? A página está bem legal, está bem nova, a página do final do ano agora de 2021. Muito bem, então acho que todos se apresentaram, né? Todos são muito bem-vindos. Então, o nosso objetivo aqui no encontro de hoje é introduzir, não é, a compreensão do que é o Esperanto, qual é a proposta do Esperanto como língua neutra internacional, para a comunicação, né, para uma condição acessória para a comunicação entre os povos, né, com base nos critérios de paz, de fraternidade, né? E de colaboração solidária mútua, que tem muito a ver com o projeto da Unilab, que é um projeto de cooperação internacional solidária, não é? Ainda que o nosso veículo aqui seja o da lusofonia, o da língua portuguesa, né, vista assim como uma plataforma de integração, de interculturalidade internacional, no contexto da Unilab, Sul-Sul, né, a língua portuguesa tem essa dimensão, né, mas no âmbito mundial o Esperanto também se serve ao mesmo propósito, né, de união, de fraternidade entre os povos e de promoção da comunicação internacional em base em critérios de igualdade, né, de democracia linguística, sem a opressão, sem a imposição, né, de uma língua hegemônica, né, sobre os demais povos na condição estrangeira, né, de relações internacionais entre dominantes e dominados, né. O Esperanto lança por terra, portanto, né, essa concepção de uma língua para a dominação dos povos, né, de uma língua com base colonial, de imposição, né, de critérios, valores culturais de uma humanidade em superioridade e em opressão às demais. Então, o Esperanto traz, né, esse ideal, né, de encontro e de igualdade comunicativa linguística entre os povos. A gente vai apresentar um pouquinho, então, do que é o Esperanto, tá? Eu vou pedir licença a vocês aqui para projetar uns slides, eu vou pedir a ajuda do professor Juvenaldo, caso eu não consiga, porque eu sou bem atrapalhado com slides, gente, e com, enfim, tecnologia modo geral. Eu vi que tem um recurso aqui. Juvenaldo, você tem o arquivo do PowerPoint, não tem? Está aqui na... Será que você conseguiria projetar? Um instante. Deixa eu ver se eu consigo aqui também. Eu não estou... eu sou muito atrapalhado, gente. Vocês me perdoem. É complicado para mim. A Vitória acha graça das minhas atrapalhações. Enfim, ela que me ajuda. Nem no Drive do Google eu sei mexer, gente. Direito. É uma tragédia. Vera terrore. Estas catastrofe. Bom, enquanto o Juvenaldo nos auxilia... Já, vou... Um instante. Ah, tá aqui, gente. Agora que eu vi. Conseguiu? Não, tela inteira não. Cancelar. Vai ser aqui, Jesus, uma janela, acredito. Pronto, eu acho que eu consegui. Então vou parar aqui. Bom, vocês estão vendo, pessoal, os slides bem simples que eu procurei elaborar, estão todos ainda, né? Estão sem cor, mas a gente vai, enfim, vai caprichar um pouquinho mais. Vocês estão conseguindo ver os slides, pessoal? Me deem um retorno pelo áudio, que eu não estou mais tendo contato visual com vocês. Sim, professor. Sim, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Litre Dancas. Bom, então, vi aqui anteparolo, né, ou seja, como uma introdução, como um prefácio, né, como algo que antecede, né, a nossa fala, a nossa palavra, né. A gente pode contextualizar, né, a comunicação humana, né, a partir da língua. O que é a língua, né? A professora Paula aí podia nos ajudar. A língua ela é um conjunto, né, de signos comunicativos, né, arbitrários, simbólicos, né, de acordo com os linguistas aí, enfim, os gerativistas. Eu não sei bem desse campo da linguística, mas a língua é uma capacidade humana exclusiva de comunicação. E ela tem a ver com a nossa vida em sociedade, ou seja, para a produção do sentido da nossa vida social a partir da cultura que nos educa, que nos caracteriza. Então, a nossa capacidade de traduzir pensamentos, sentimentos, ideias e conceitos em expressões linguísticas, em palavras, né, é uma característica única do ser humano, tá? E a nossa sociabilidade, a nossa capacidade, enfim, de aprender, de ensinar,
de se desenvolver tem a ver, portanto, com essa característica humana, que é a comunicação linguística. Bom, no mundo atual, o que a gente percebe, né? Um interrelacionamento cada vez mais intenso entre as diversas nações, dada aí a tecnologia da informação, né, que nos possibilita uma interação em tempo real, tá? E, geralmente, algumas línguas de prestígio são utilizadas nessas plataformas, nesses canais de comunicação internacional, em detrimento de outras. Então, pessoas que advêm de países, nacionalidades e sociedades menos prestigiadas economicamente e tecnologicamente, acabam tendo de aprender, né, a se comunicar com essas línguas de mais prestígio, né, mais valorizadas econômica, tecnológica, politicamente, tá, para que possa se inserir nesse ambiente atual de comunicação internacional facilitada, não é, pelas ferramentas da tecnologia da informação e da interação em tempo real, através da internet, principalmente, né? Então, mesmo assim, né, com essa possibilidade toda de nós nos comunicarmos em tempo real por diversas ferramentas, persiste, não é, a ferramenta, ou persiste a barreira linguística, não é, que nos impõe essas línguas de prestígio, essas línguas dominantes, notadamente o inglês e cada vez mais, não é, se anunciando no horizonte, né, o mandarim atualmente. Tá? E isso, com certeza, prejudica a harmonia das relações, não é? A igualdade, a democracia, não é? Nessas plataformas de comunicação, de interação internacional. Porque, por mais que saibamos inglês, estudemos inglês, não é? Ou o espanhol, ou alguma outra língua de prestígio, nós não temos a condição de sabê-la com a mesma competência, com a mesma habilidade, não é? Com a mesma fluidez de um falante nativo. Isso nos coloca numa série de situações de desvantagem comunicativa, não é? No sentido de compartilhar ideias, de produzir cultura, não é? E isso, então, faz com que a lógica, não é, colonial, de dominação moderna de uns povos sobre outros continue se perpetuando, tá? Nessa nova configuração da globalização, né? Em que uns povos acabam impondo, a partir dos seus critérios e interesses, a sua cultura e a sua língua aos demais, tá? Então, essa dificuldade, na verdade, nós podemos dizer que ela existiu desde sempre, desde, enfim, né, do que a gente tem de registro na história com relação às tentativas dos povos de dominarem uns aos outros, né? E a gente pode dizer, em linhas gerais, então, que por conta dessa arrogância do ser humano, né, dessa necessidade de fazer prevalecer os seus interesses e a sua cultura, né, com vistas aí em critérios, né, econômicos, comerciais, sempre houve guerras, disputas e destruição na humanidade. E esse cenário de destruição, de disputa e de guerra sempre foi entrecortado pelas barreiras linguísticas, pelas disputas, né, entre as línguas e entre as nacionalidades, tá? Então, nesse cenário de separação de barreira linguística, nós temos, ainda que, né, num ambiente em que podemos nos comunicar em tempo real com qualquer pessoa do planeta, nós temos uma série ainda, né, de restrições quanto à língua, porque nós vamos ser sempre estrangeiros falando a língua do outro, né, na condição, enfim, de nos submetermos às suas regras e às suas convenções. E isso, do ponto de vista do que se entende como sociedade, é algo extremamente prejudicial para a igualdade entre as pessoas. Eu passei o slide, vocês estão conseguindo ver o segundo slide? Me deem um retorno, por favor, porque eu perdi o contato com vocês. Conseguem ver o segundo slide? Sim. Pronto. Então, ainda, né, a título de uma conversa introdutória, antal parolo, né, antes da palavra, então, é uma introdução, é um prefácio, né? A gente pode dizer que em épocas mais recentes houve diversas tentativas, né, de se tornarem as chamadas línguas francas, línguas comerciais, línguas de prestígio, né, comercial internacional, de torná-las universal, né? Mas isso, na verdade, foi feito desde a antiguidade, não é? Com o grego, com o latim. O latim conseguiu se difundir, se disseminar, não é? No até então conhecido mundo antigo, não é? Toda a Europa dos Balcãs e dos Alpes, né, para baixo, foi dominada pelo Lácio, né, por Roma, o norte da África, não é, o Oriente Próximo. Então, houve a disseminação do latim e, como resultado, nós temos uma série de línguas neolatinas que nada mais são do que romances ou variações da língua latina, não é?
um latim chamado vulgar, não é, que deu origem às nossas línguas, como o português, o inglês, o italiano, o espanhol, outras, não é, como o catalão, né, o galego. Existem diversas línguas que são faladas não apenas na Europa, que têm a sua origem, né, no latim, e que se espalharam para todo o mundo com a colonização moderna que se deu a partir do século XVI, né? Nós, então, estamos numa sociedade, a sociedade brasileira, em que, apesar da diversidade linguística que existe, na verdade, muitas pessoas não sabem, fala-se, né, existem no Brasil algo em torno de 183 línguas, né, que são línguas nativas, línguas indígenas, étnicas, né, originárias, mas que são totalmente desconhecidas, de modo que nós falamos maciçamente o português, né. Nós estamos numa universidade de contexto de integração a partir desse projeto da colonialidade e da pós-colonialidade, né? Portanto, estamos aqui entre países, sociedades, nacionalidades parceiras, né, em torno desse ideal da lusofonia, ou seja, né, da herança da língua portuguesa como resultado da colonização, né? Então, temos aqui estudantes angolanos, né? Temos três angolanos. Temos o professor Juvenaldo, que é de Guiné-Bissau. Então, nas múltiplas sociedades africanas, né, para além das línguas étnicas dos pindins e dos crioulos, né, existe a língua portuguesa, né, como imposição, como resultado histórico da colonização. Então, essas línguas neolatinas ou línguas latinas, né, elas se difundiram, se formaram a partir do latim, né? Bom, o que a gente tem de cenário, né, do século XIX, temos o prestígio do francês, século XVIII, XIX, né? E da Segunda Guerra para cá, das chamadas grandes guerras mundiais do século XX, da primeira metade do século XX para cá, nós temos uma tendência hegemônica do inglês, né? Haja vista, depois do cenário da Guerra Fria, os Estados Unidos ter se afirmado como potência hegemônica, né, militar, né, bélica, econômica, e agora vai perdendo o seu prestígio econômico e, sobretudo, tecnológico, né, para a China. Então, muitos agora falam, né, enfim, na supremacia do chinês, do mandarim, como a provável próxima língua, né, de caráter franco universal. Bom, todas essas são disputas que trazem para a gente a compreensão de que a humanidade até aqui viveu num cenário de, enfim, de incompreensão, né, de dominação, né, e de desigualdade, né. Isso se dá por vários motivos, né. As línguas que são aprendidas e que são disseminadas na condição de línguas estrangeiras, e aqui já cabe um parêntese, né? Já cabe uma informação para nós, o Esperanto não é uma língua estrangeira, tá? Porque o Esperanto não pertence a nenhum povo, a nenhuma nacionalidade, a nenhum interesse étnico, econômico, militar, né? O Esperanto é propriedade, é patrimônio da humanidade. É uma língua neutra internacional que pertence a todos os povos e que foi criada. Trata-se, portanto, de uma língua artificial, né, de uma língua considerada acessória para a comunicação internacional em condição de igualdade com todos os povos, né? E a possibilidade de disseminar essa língua como uma segunda língua, né, de comunicação internacional é algo crucial para que a gente tenha, né, a ultrapassagem, a superação histórica de todas essas condições de desigualdade, de opressão, de injustiça, né, que são para as quais as diferenças linguísticas também contribuem bastante, né, por conta dos preconceitos, das incompreensões, né, enfim, das hierarquias linguísticas, né, que tornam as diferenças desigualdades. O Esperanto luta, né, por um mundo em que as diferenças não sejam desigualdades, né, luta por um mundo em que as diferenças sejam qualidades e não, né, desigualdades. Tá? Passando para o terceiro slide, vocês estão vendo? Victor, Oi, pois não? Victor, Pois não? você podia, dava certo deixar na tela cheia? A tela cheia, vamos tentar. Tudo para mim é difícil, eu vou tentar. Pronto, deixa eu ver. Vejam se deu certo. Deu certo, pessoal? Não. Não deu certo? Pois Acho que tudo bem, pode continuar. Deixa eu ver aqui, acho que apertando F5, não é? Me ajudem, por favor. F5, normalmente é. Deu certo? Vocês estão vendo tela cheia, gente? Também não.
Não? É, Então, é mesmo naquela garrafinha que o professor apertou, no lado direito, no canto, lá na parte de baixo, onde o pois professor é, apertou. eu apertei, Basílio, mas não foi. Para mim tá a tela cheia aqui na minha tela. Mas vocês não estão vendo tela cheia? Como é que vocês estão vendo? Não, não estamos vendo. Não Mas estamos a ver pode também por continuar. aqui. Bom, De mesmo, então tá certo. vou retornar, tá bom, pessoal? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo um retorno da minha voz. Se alguém tiver com o microfone aberto, peço para desligar. Tinha ligado o microfone. Na barra superior, apresentação de slides. Se você clicar, acho que fica a tela cheia para a gente. Vamos ver aqui, Vitória. É a Vitória que falou, né? Sim, fui eu. Aí onde está Configurar escrito do slide atual. do slide Do lado atual, esquerdo. né, Basílio? Vamos ver Isso. agora. E aí, pessoal, apareceu? Não? Também não. Pode não. Bom, então Parece vamos não. Pode continuar, para a continuar. gente não perder muito tempo. Desculpem, gente, me perdoem, tá? Bom, então, enfim, várias foram as tentativas, depois, principalmente da Segunda Guerra, não é, no século XX, no final do século XIX também, não é, de projetos de línguas internacionais, né, no sentido de possibilitar a facilidade dessa comunicação entre os diferentes povos. O território europeu, de modo geral, sempre foi um território muito conflagrado, ou seja, de muitas disputas, né, todas as guerras modernas foram iniciadas a partir dos interesses expansionistas, colonialistas, não é? Dos povos europeus que assumiram seu ápice na chamada Conferência de Berlim, não é? Que chegou à ousadia de dividir, de exercer sobre o continente africano a mais cruenta, a mais sangrenta forma de colonialismo da atualidade, né? E da história da humanidade toda, provavelmente. Né? Então, nesse cenário de conflagração de guerras, de disputas, né, alguns idealistas já pensavam, né, na criação de uma língua internacional, de uma língua que promovesse a paz e o entendimento entre os povos. Né? Então, várias iniciativas foram surgindo, infelizmente, todas elas mal sucedidas, não é? Por conta de defeitos, por conta de impropriedades, né, na concepção dos seus projetos, do ponto de vista linguístico, não é? Foram línguas que não se mostraram operacionais. Dada a sua dificuldade, dada a sua distância, não é, com relação à lexicologia, com relação à estrutura, não é, das línguas já conhecidas, dada a sua insuficiência lexical, enfim, vários projetos caíram por terra, né? Dentre eles, o que mais, ganhou expressão foi o chamado Volapük, que foi inventado por um clérigo alemão chamado Schleyer, né? Mas, enfim, foi uma língua que não teve a entrada, né, o desenvolvimento que mais tarde foi alcançado justamente pelo Esperanto. De modo que nós podemos dizer que até hoje, de todas as línguas, né, neutras, artificiais, internacionais, já inventadas pela humanidade, o Esperanto é a que melhor, não é, atingiu o seu objetivo de se tornar uma língua plena, não é, em todos os aspectos estruturais, gramaticais, comunicacionais, não é, de desenvolvimento da literatura, não é, e da disseminação internacional. O Esperanto é o projeto de língua neutra internacional mais bem sucedido, né? E apesar de todos os contratempos, né, de todas as oposições e obstáculos devido aos interesses econômicos internacionais, né, das potências, das disputas entre essas potências, trata-se de um projeto consolidado já no século XX, né, mas que agora encontra-se numa expansão, ainda que lenta, contínua, no sentido de que todos os esperantistas, que são chamados de samideani, ou seja, aqueles que têm a mesma ideia, não é, acreditam, né, e investem na vitória final, ou seja, na certeza de que o Esperanto ganhará, assumirá a autonomia, não é, para a qual, enfim, ele foi criado, ele foi pensado, e para o qual atende todos os requisitos, tem todas as condições de se tornar uma língua realmente universal, de comunicação internacional e de fácil aprendizado por todos os povos. Tá? Então, a língua que, então, traduz, né, que encerra em si todos esses ideais nobres de paz, de esperança, de fraternidade e de facilidade com relação a essa comunicação internacional é, sem dúvida nenhuma, o Esperanto. Bom, alguém até aqui gostaria de completar, professor Juvenaldo? Gostaria de trazer mais algum comentário, alguma coisa que tenha deixado passar batida? Você gostaria de falar mais alguma coisa, querido?
Não, professor Vitor, podemos continuar. Está indo bem, muito bom. Tá certo. Mais alguém? Alguém gostaria, enfim, de fazer alguma observação, alguma dúvida? Queira contribuir também? O Manuel já estudou Esperanto, acredito que com o professor José Leite, não foi, Manuel? Você queria contribuir com alguma coisa? Não, o instrutor foi o Adenilson. Ah, foi o professor Denilson, sim, sim. O professor Denilson é médico, não é isso? Adenilson, que foi meu Sim. professor. Eu estudei com o professor Vandenberg ainda, que por sua vez foi o professor... Não, o Adenilson é. Ah, Oi, Manuel, eu estou perdendo o seu áudio. oi. Oi, você está... Não, o professor Adenilson, ele inclusive é professor. Era professor, professor também do O no curso professor de letras Denilson é também o na professor de UFC. italiano, não é isso? Bom, enfim. É, Tá Adenilson certo, sobrinho. eu estou confundindo. Desculpa, Manuel. Bom, mas enfim, você gostaria de comentar alguma coisa sobre Não, o sem problema. Esperanto, enfim, sobre a trajetória do Esperanto? Sim, né? Ainda tem muitas vezes preconceito, né? Por causa da língua, né? Quem não conhece. E eu vejo o Esperanto como uma forma de preservação até das línguas nacionais também, Verdade. né? Línguas nacionais e regionais, quando não tem a imposição, Uhum. né? Então, nisso o Esperanto contribui muito também, né? Preservação linguística também. Verdade. O que a gente vê, não é, com a avalanche tecnológica, não é, com a influência, com a hegemonia econômica dos Estados Unidos, a anglicização, né, da nossa língua, Isso né, enfim. também. Isso é muito prejudicial. Existe a preocupação, né, dos representantes, né, dos linguistas, das academias nacionais, no sentido de preservar a sua língua, né, na sua, enfim, por um critério cultural, né, de E quando a identidade. gente faz a tradução usando o Esperanto, se tem muito mais um pouco mais de fidelidade, né? Sim, Também tem sim, muito com isso. certeza. Existem vários estudos. O professor Ed Freitas, né, que vai estar conosco aqui no próximo sábado, não sei se você o conhece, ele é da UFC, ele também deu curso de Esperanto já lá na UFC. Ele estuda exatamente a tradução. O Esperanto é uma língua perfeita para a tradução, né? Enfim, principalmente de obras às quais dificilmente nós teríamos acesso, né? Produções, por exemplo, em russo, em esloveno, em sueco, né? Em húngaro, né? Em línguas orientais, em coreano, né? O Esperanto é uma tradução muito Sim. mais próxima para nós do que, por exemplo, os livros que, por sua vez, são traduzidos dessas línguas para o inglês e só depois, ou para o espanhol, e só depois chegam a nós no português. Para depois vem português. Exatamente. Bom, diante disso, nós perguntaríamos, né, quais seriam as possíveis perguntas e respostas? Eblaj demandoj kaj respondoj pri Esperanto, não é? Quais seriam as possíveis perguntas, demandoj kaj respondoj pri Esperanto? Poderíamos perguntar o que é o Esperanto, né? Kio estas Esperanto? O que é o Esperanto, né? Quem criou o Esperanto? Né? Kio kreis Esperanton? Como é o Esperanto? Existem dialetos, variações no Esperanto, como, por exemplo, no português falado em Angola, em Guiné-Bissau, em Portugal, no Brasil. Por que a gente deveria investir o nosso tempo, né, o nosso interesse na aprendizagem do Esperanto? De fato, seria algo interessante, para além desses ideais aí de fraternidade, né, de igualdade, democracia linguística, será que haveria outros interesses, né, em aprendermos o Esperanto? Como é que nós podemos praticar o Esperanto, já que ele não é a língua, o idioma de nenhuma nacionalidade? Existem falantes de Esperanto? Será que existem falantes nativos, pessoas que, enfim, desde a primeira infância, não é, aprendem a falar em Esperanto? Qual é o status do Esperanto? Quantos falantes o Esperanto tem, não é? Enfim, a gente, poderia perguntar quais as vantagens de se aprender Esperanto e de se falar Esperanto, né? Bom, e aí vocês também poderiam perguntar, se o Esperanto traz essas promessas todas, tem toda essa potência, por que, enfim, ele ainda não foi adotado?
Por que, enfim, ainda não houve um investimento dos organismos internacionais, né, da ONU, por exemplo, né, José Rodrigues, né, nas relações internacionais, para que o Esperanto se tornasse uma língua comum? Né? Por que, por exemplo, no Parlamento Europeu não se adota o Esperanto? Né? É uma boa pergunta. Por que o Esperanto não é uma língua da OEA, da ONU, enfim, dos diversos organismos internacionais? Né? Poderíamos perguntar também, existem autores, autoras que escrevem, né, em Esperanto, escrevem, enfim, né, livros literários, romances, poemas, livros de filosofia dos diversos ramos da ciência. Existem livros originalmente escritos em Esperanto, né? Enfim, onde é que nós poderíamos aprender o Esperanto, né? Haja vista que o aprendizado, por exemplo, da língua inglesa é muitíssimo disseminado. Existe a possibilidade, por exemplo, de se aprender Esperanto pela internet, como existem diversos canais, né, que oferecem o ensino da língua inglesa. Também o Esperanto está acessível em alguns canais e plataformas da internet. Então, nós vamos tentar, já estamos dialogando, né, com algumas dessas perguntas e já antecipando algumas das respostas, tá? Bom, passando para o nosso próximo slide. Vocês estão vendo, gente, o próximo slide? Me deem um retorno, por gentileza. Estão acompanhando? Sim. Tudo bem. Bom, então, a primeira pergunta, kio estas Esperanto? Kio estas Esperanto? O que é o Esperanto, né? Bom, como nós já dissemos, o Esperanto é uma língua planejada, é uma língua criada, inventada, né? Que tem um propósito de comunicação internacional, como estava dizendo o nosso amigo ainda há pouco, não está destinada a substituir, né, a suplantar nenhuma língua internacional, nenhuma outra língua, né, nacional, tá? Ela serve, sim, como uma língua adicional, não é como uma língua acessória, como uma segunda língua, tá, de facilitação para a comunicação de todas as pessoas, de todas as nacionalidades, tá? O Esperanto, portanto, pode ser falado por todas as pessoas, não importa o país, a sua bandeira política, a sua nacionalidade, a sua convicção ideológica, religiosa, a sua raça, o seu gênero, a sua orientação sexual, a sua idade, a sua cultura, não importa. Porque o Esperanto não tem nenhuma concepção ideológica, né, de quaisquer valores, né, de quaisquer critérios, enfim, de defesa ou de privilégio de um povo ou de um grupo étnico ou de alguns interesses em detrimento de outros. Trata-se, de fato, de uma língua que pertence a toda a humanidade, né? De modo que os seus ideais são a fraternidade, a igualdade linguística, né? A igualdade da oportunidade do acesso a uma ferramenta de comunicação internacional em que todos, né, vão se sentir como iguais, nenhum superior ao outro, né? E também de promoção da amizade entre as diversas culturas, línguas, né, e identidades étnico-nacionais. Tudo bem? Juvenal, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o que é o Esperanto? Bem, como você acabou de mencionar, né? Não passou de ser que o Esperanto, para nós, é elo entre... Eu sempre brinco muito de dizer elo entre aquilo que não tem oportunidade para aquelas pessoas que têm oportunidades. Porque Verdade. é muito difícil. Por exemplo, para quem queira aprender o francês, para aprender o inglês, como você falou no início, e ter só numa língua a oportunidade de poder criar uma ponte. Através do Esperanto, você consegue praticamente ter uma base. Quando chegar no francês, não vai ter dificuldade. Chegando no inglês, também é a mesma questão. E é muito caro. É isso. É muito caro, né, Juvenal? Você investir em bons cursos, em bons materiais, por exemplo, para a aprendizagem do inglês, é caro. É muito caro, né? De modo que esse é um outro aspecto positivo do Esperanto. Existe uma série de materiais e de cursos que são oferecidos totalmente de forma totalmente gratuita na internet. Nós vamos passar esses canais aqui, não é? Para vocês, né? A possibilidade desses cursos e materiais são totalmente gratuitos. Tudo que se faz no Esperanto é totalmente gratuito.
exatamente porque é uma língua, né, que ela é impulsionada, ela é fomentada por pessoas que têm a compreensão desse ideal da igualdade linguística. Então, não existe um comércio em torno do Esperanto, né, como existe em torno das outras línguas. Então, os métodos para aprender inglês são caros. Existe um critério, portanto, de exclusão econômica, né, para quem quer aprender inglês. Não é fácil ter acesso a bons materiais e a bons professores, professoras de inglês, né? Existem, sim, pouquíssimas professoras de Esperanto, mas, né, a ideia é que tudo que se promove em torno do Esperanto seja gratuito e seja de fácil acesso para todas as pessoas. Alguém levantou a mão, eu não estou vendo, eu vou voltar aqui para a sala para ver vocês. Só um minutinho, por favor. Quem levantou a mão pode falar, por gentileza. Foi o Manuel. Pois não, Manuel? E outra coisa, falar também do inglês. É uma coisa que até a minha esposa faz letras em inglês, e apesar de isso ser muito combatido dentro, às vezes na comunidade acadêmica, mas às vezes vem muito essa história, fale que nem um nativo. Nossa. Sim, sempre quando é para falar como nativo é como americano ou britânico, sendo que existe um inglês australiano, existe um inglês da Índia, existe um inglês de outros países, esses também não são nativos, Sul-africano, sabe? de Gana, né? Do Eles não Quênia. são, eles não são nativos, não, por acaso. Pois é, o inglês É, jamaicano, né? São pois inglês nativo. Pois é, o nome é, disso é preconceito linguístico e racismo linguístico, né? exatamente. Exatamente. Bom, é um problema muito difícil de acontecer com o Esperanto, né, Manuel? Por quê? Porque não é uma língua que tenha dono. Então, ninguém vai se sentir na condição, enfim, de impor o seu Esperanto a outros esperantistas. Porque o Esperanto Exatamente. não é de Apesar de, ninguém. assim, eu talvez vá até na contramão de alguns esperantistas, né, falando isso, mas nós temos algumas variações, sim, né? Sim, Não vamos sim. ter do jeito de falar. Cada um brasileiro falando esperanto é diferente de outra nacionalidade. O E isso é sotaque é normal. diferente, né? Isso é super normal, mas não é uma barreira assim enorme meu Deus, de não conseguir entender. Exato. Né? Bom, Mas não existe essa exposição de, vamos falar que nem um nativo, porque o esperanto não é a língua de não é a nativa. língua de nenhuma nação, né? Exatamente. Enfim, era Exato. só isso mesmo que eu queria adicionar. Bom, tudo em matéria de humanidade, digamos assim, é contaminado por arrogância, né, por pedantismo. Bom, e os esperantistas, sim, em alguma medida podem, sim, ser arrogantes, pedantes, mas essa questão, né, de dizerem que o Esperanto é nativo, né, ou é da sua nacionalidade, isso não pode acontecer. Isso é impossível de acontecer, né? Ninguém vai dizer que você tem que falar o Esperanto como um alemão, ou como um francês, ou como um norte-americano, né? Ao passo que alguém que fala inglês pode exigir que você fale a variante, né, norte-americana, para que você tenha, enfim, acesso ao prestígio, né, que o inglês proporciona, oferece. Senão, se você falar um inglês jamaicano, um inglês sul-africano ou de Gana, você, enfim, né, vai se comunicar de uma maneira menos prestigiosa. Com o Esperanto, isso não deve acontecer, né? Muito bem. É exatamente isso, Manuel. Bom, aí nós perguntaríamos, né? Quero passar um pouquinho a palavra para você, Juvenaldo. Pode pegar um pouquinho, continuar um pouquinho, né? Nós perguntaríamos: kio creis Esperanton? Kio creis la lingvon internacionalan? De quem foi a criação? Quem criou? Kio creis Esperanton? Né? Você podia falar um pouquinho, Juvenaldo? Posso, um instante, um instante. Pronto. Bem, eu acho que, como vocês podem ver no texto aqui, tem uma palavra que chamou a atenção e está sublinhada, além de que ela está escrita, ou seja, não é reconhecida pelo português. Alguém pode encontrar no texto a primeira palavra com sublinho vermelho. Ah, sim, é por conta como é que chama? Do corretor, né? Ele não Do conhece. corretor, Mas pronto. está sublinhado o nome do criador do Esperanto, né, pessoal? É isso. Agora, veja só lá no início. Foi criado, né, pelo médico. Olha só a questão. Não é linguista, como podemos até acreditar. Mas assim, Luiz Lázaro Zamenhof.
Isso foi quando? Foi em 14 de julho de 1887. Já está com quanto? Um século praticamente. 134 anos. Pronto. O Esperanto foi criado. Podemos dizer em relação a outras línguas, é uma língua recente. Mas, enfim, essa criação surgiu justamente pela questão do atrito que o professor estava dizendo, que a Europa, praticamente, as guerras modernas que ele comentou, surgiu o quê? A questão de poderio e hegemonia entre países. Se vocês notarem, as guerras europeias praticamente surgiram justamente por essa questão de domínio, um país querendo dominar o outro. E justamente o Lázaro, o polonês, né, nascendo nessas questões, nessa realidade, percebeu que há uma necessidade de criar uma língua que pudesse unir as pessoas, unir as nações. Porque, se, por exemplo, quem chegar na minha realidade, onde eu nasci, por exemplo, o brasileiro chegando lá, não vai entender justamente o que eu vou falar. Eu vou falar com a minha família uma outra língua, e isso acaba sendo que algo estranho. Se a gente planejar algo para fazer mal a alguém, podemos falar nossa língua, sem outra pessoa entender. Aí, justamente nessa questão, até questões sociais, questões econômicas, entendeu? O país que tiver mais poderio pode ter mais o quê? Na tecnologia, por exemplo. Ter domínio em Isso. relação a outro país. A produção do Justamente, conhecimento, né? sim. Justamente ele achou a necessidade de criar essa língua que pudesse ser de graça para todos e que todos sejam de forma igualitária. Muito bem, exatamente. O colega ali tinha mencionado, né, a questão do brasileiro. Nós também temos esse tipo de questão. Na África, se vocês notarem, temos o que? Diferentes pronúncias. Português falado na Guiné é diferente do falado em Cabo Verde, assim sucessivamente como lá em Angola. Mas o Esperanto, a pronúncia, a nossa forma de falar é igual. Se eu falar o Esperanto, a pessoa não tem como dizer, não, esse aqui é de Guiné-Bissau ou este aqui é brasileiro. Isso não existe. Justamente esta é a questão, né? Sim, é verdade. Trazer igualdade de todas as pessoas. É verdade. O sistema fonético do Esperanto, né, ele é muito preciso, sem exceções. Então, isso facilita, não é, com que a prosódia, a pronúncia, não é, ou seja, a distinção fonética do idioma seja muito regular. Ainda assim, existem formas com relação ao acento, ao sotaque, não é? Com relação à maneira, à entonação e com relação também à escolha de algumas palavras, não é? Porque o Esperanto é uma língua muito plástica, é uma língua que tem uma flexibilidade, uma possibilidade de criação de palavras novas impressionante, né? Todas essas palavras são compreensíveis, né? Porque elas se dão pela aglutinação, né, de prefixos, de sufixos, né, aos radicais de diferentes palavras, que, por sua vez, também se justapõem. Então, algumas escolhas para um falante de Esperanto brasileiro, para outro que seja angolano, podem variar, mas as palavras vão ser perfeitamente compreensíveis, né? Porque as regras, elas são, sem exceção, as regras, elas são simples, elas são super flexíveis e sem exceção. Então, a lógica do idioma, ela é muito fluida, né? É muito fácil e, ao mesmo tempo, muito segura, tá? Então, evita esse tipo de coisa. Mas a gente percebe, sim, quando é um brasileiro falando Esperanto, quando é um italiano, quando é um japonês, não é? Por conta, enfim, das questões da pronúncia, né? Das questões, enfim, das variações, né, com relação à escolha do léxico, né, da própria entonação, a gente percebe as marcas, né, da oralidade. Mas com certeza é isso. E o Zamenhof, como o professor Juvenal estava falando, né, esse jovem, né, judeu, né, de nacionalidade polonesa, estava nesse território na Polônia no final do século XIX, né, num clima de muita hostilidade entre alemães, russos, poloneses, judeus, e ele sempre viveu essa disputa em que qualquer discussão, né, rumava para a violência, né, para a confusão, para as injúrias, né, ou seja,
era uma desconfiança total, né? As pessoas não se entendiam, viviam conflagradas em disputas, né, nos seus guetos e não, enfim, confiavam umas nas outras, né, porque não tinham o conhecimento sobre a língua, a cultura, não é, a identidade umas das outras. Então, se sentindo extremamente incomodado com isso, ele, ainda muito jovem, né, com 18 anos, ele idealizou, ele profundo conhecedor de latim, de grego. O seu pai era professor e tradutor de francês e de alemão, línguas que ele também aprendeu, né, além do polonês e do russo. Isso lhe deu uma facilidade, né, condições de pensar, estudando, né, a gramática, a formação, a estruturação dessas línguas, principalmente a partir do grego e do latim. Isso lhe deu uma facilidade enorme para criar a sua primeira versão do Esperanto, né, que lhe conferiu a publicação desse livreto, né, Lingvo Internacia antaŭ parolo kaj plena lerno libro, né, o livro da língua internacional, um prefácio e um manual completo. E ele assinou com esse pseudônimo de Doctoro Esperanto, né, que significa o doutor que espera, que tem esperança, aquele que tem esperança, não é? Essa primeira versão do seu projeto, contudo, foi destruída por conta da imposição do seu pai, que via ali um perigo, né, uma ameaça para o jovem idealista, né, de ser, enfim, hostilizado, né, por conta daquele ideal de criar uma língua, né, que facilitasse a comunicação de todos, né. Ele tratou, então, de levar o filho para estudar medicina, e quando ele retornou para a casa dos pais, ele teve a triste notícia de que o seu manual de Esperanto havia sido destruído, queimado pelo seu pai. E ele teve, então, de novamente se lançar a essa tarefa, né, de criar, de recriar, e o fez de uma maneira muito melhor, né, muito mais bem elaborada, de modo que nós temos a criação do Esperanto a partir de 1887, mas a disseminação da língua a partir do seu primeiro congresso mundial se dá apenas a partir de 1915, né? Então tem esses pequenos detalhes aí. Tudo bem? Vamos adiante, pessoal. Bom, mais alguém? Alguma observação? Alguém gostaria de comentar, de acrescentar? Professor Juvenaldo? Bom, se não, nós perguntaríamos. Ok, então nós perguntaríamos, né? Kiel estas Esperanto? Não é? Kiel, como? Kiel estas Esperanto? Afinal de contas, como é essa invenção, né? Do que se trata, né? Pri kio traktas Esperanto? Kiel estas? Kio funkcias Esperanto? Bom, e aí um pouquinho do processo, né, da composição da formação do Esperanto. O Esperanto foi composto baseando-se, né, em línguas modernas, tá? Sobretudo em línguas, né, neolatinas, francês, inglês, italiano, tá? E línguas do braço, né, germânico, tá? O inglês e o alemão. E também de línguas do Oriente, né, europeu, do leste europeu, tá? Notadamente o polonês, o húngaro, né, o russo, e algo de línguas orientais, tá? Principalmente do chinês e do japonês, tá? De modo que nós temos 60% do vocabulário da língua, né, com a sua origem em radicais latinos. E para nós, que somos falantes do português, nós vamos ter transparência, ou seja, nós vamos ter acesso a palavras que nos vão ser cognatas, ou seja, de uma compreensão estrutural cognitiva idêntica ao do português, em pelo menos 55% do léxico do Esperanto, tá? Então, de modo que a composição da língua é mais ou menos essa: 60% de origem latina, 30% de origem anglo-saxônica germânica, né, e os outros 10% advindo de línguas do leste europeu, tá, e da Ásia. Bom, a questão do léxico, como eu estava dizendo, né, como a gente estava comentando no início, o professor Juvenaldo também, possibilita muitíssimamente a aprendizagem de outras línguas europeias, né, de outras línguas ocidentais, sobretudo o francês, né, o espanhol, o italiano, mas também o alemão, tá? Isso é uma vantagem para o Esperanto, porque ele é uma amálgama das línguas coloniais, né, das línguas que se disseminaram desde a modernidade com o processo de expansão colonial,
tá? E são línguas que são ou línguas oficiais, se não línguas nativas, pelo menos línguas oficiais, e segundas línguas, né, em 90% dos países africanos e em 100% dos países, né, americanos e latino-americanos, tá? Então, isso é uma facilidade, é uma vantagem, né, que do ponto de vista histórico, como uma consequência, né, se houver uma consequência positiva do processo de expansão colonial a partir da modernidade, né? Mas o que nos interessa mesmo, pessoal, é a gramática do Esperanto, que se reduz em apenas 16 regras. Regras essas que são extremamente simples e para as quais não há nenhuma irregularidade, nem qualquer exceção. Então, se nós entendermos essas simples 16 regras, nós teremos toda a estrutura, né, da língua Esperanto, que vai nos possibilitar a compreensão leitora, né, ainda que nós não conheçamos as palavras, nós vamos saber qual é a função daquela palavra, qual o sentido, né, sintático, né, que está sendo desempenhado por aquela palavra num texto, num exercício de leitura. Então, as 16 regras do Esperanto, elas são completamente regulares, sem nenhuma exceção e de facílima aprendizagem, tá? E nisso repousa toda a estrutura da língua. De modo que, não é, essa formação a partir dessas regras, né, de estruturação da língua, de composição do léxico, inclusive, né, regras para a criação de palavras, né, e de expressões, afasta da aprendizagem do Esperanto qualquer complicação com relação à ortografia, que era o que eu acho que o Manuel estava falando, né? Não existe divergências ortográficas, como existe no português, né? O português, enfim, é uma língua dificílima do ponto de vista ortográfico. O inglês nem se fala, é totalmente precário, né? Não existe uma correspondência entre o sistema fonético e a ortografia. Fala-se uma palavra de um jeito completamente diferente da escrita. Então, quanto a isso, não existe. O alemão é uma língua que, apesar da sua complexidade, não é, também é muito difícil do ponto de vista ortográfico, né? Enfim, essas dificuldades do ponto de vista da ortografia, não é, e da correspondência exata com o sistema fonético não existe no Esperanto. Porque para cada letra corresponde um único som, um único fonema e vice-versa. Para cada fonema corresponde uma única letra, um único caractere, né, que vai ter sempre o mesmo som. Tá? Então, essas complicações ortográficas, elas não existem no Esperanto. Bom, o vocabulário do Esperanto, como nós tínhamos dito, né, ele é extremamente flexível, ou seja, ele se dá ao aprendizado a partir da aglutinação de palavras. Pessoal, estão tocando meu interfone, eu vou precisar atender, vocês me dão só um minutinho, por favor. Enquanto isso, Juvenal, se você quiser continuar no comentário. Victor saiu? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo e estão me vendo? Sim, sim. Olha, graças a Deus que eu atendi o interfone, era a minha vizinha me oferecendo almoço, né? Ainda bem, graças a Deus, né? Já garantiu o de hoje. Bom, pessoal, então é isso, né? Nós vamos perceber, né, com essas 16 regras, que as palavras se formam de maneira muito fácil, acrescentando sufixos, e todos eles são sufixos de origem latina ou grega, os mesmos que nós temos na língua portuguesa, tá? E prefixos também. Então, através do acréscimo de sufixos e prefixos aos radicais das palavras, nós temos a geração de um número enorme de léxico, tá? De modo que a língua se torna excepcionalmente rica e flexível, tá? Nós vamos ver isso, vocês podem não estar entendendo direito ainda, mas a gente vai ver isso na prática, vocês vão ver como isso se forma, né? Se não nessa aula, certamente a partir da nossa próxima aula, tá bom? Pronto, aí a pergunta, né, que o Manuel até trouxe para nós, né? Existem variações, existem dialetos no Esperanto? Ĉu estas dialektoj en Esperanto? Jes aŭ ne?
né? Existem dialetos, ĉu estas dialektoj en Esperanto? Bom, nós podemos dizer que, apesar, sim, da língua, por mais criada, por mais convencionada, não é? Neutra e artificial que ela seja, ela existe a partir dos seus falantes, não é? Nas diferentes situações de fala. Então, o Esperanto, como uma língua viva, o Esperanto não é uma língua nativa, não é uma língua que tem uma nacionalidade, não tem dono, né? Não pertence a uma cultura étnico-nacional específica, mas é uma língua viva, né? Viva nos seus falantes, naqueles que leem, escrevem, né? E se comunicam. Então, existe sim variação no Esperanto, como nós comentamos ainda há pouco, né? Se distingue perfeitamente um japonês que fala Esperanto, um queniano que fala Esperanto, né? País onde mais se estuda o Esperanto, né? O Quênia, na África, um sul-africano falando Esperanto, um norte-americano, existem, você percebe, não é? Por conta das marcas de oralidade. No entanto, nós podemos assegurar que o Esperanto não está ameaçado, né? De se desfazer ou de se descompor, né? De se fragmentar em dialetos, em variações, né, que comprometam o aprendizado, a comunicação internacional e o aprendizado da língua, tá? De modo que é isso que o professor Juvenaldo estava falando. Um esperantista de qualquer país, né, de qualquer cultura, de qualquer língua, pode se comunicar com outra pessoa esperantista sem dificuldades, desde que haja compreensão e segurança com relação a essas 16 regras, né, da gramática, da estrutura do Esperanto. Né? Se se manusear bem essas 16 regras, não há possibilidade, né, de haver variação do idioma Esperanto. Tá? Isso foi um dos detalhes, né, que na verdade não é um detalhe, é um elemento essencial, com os quais o Dr. Zamenhof mais se preocupou. Não é? Ele, prevendo a evolução da língua, né, ele criou essa gramática chamada Fundamento do Esperanto, tá? Que é exatamente a obra em que estão contidas essas 16 regras que resumem completamente a gramática do Esperanto. Tá? E, além disso, né, o Esperanto ele é propagado, ele é difundido, né, na produção literária, e os livros, as publicações, não é, são recomendados pelos organismos, pelas academias, né, internacionais e nacionais de Esperanto de todo o mundo, né, de modo que existe o conhecimento, né, a pesquisa linguística em torno do Esperanto, tá, exatamente com o intuito de conservar esse fundamento original da língua e disciplinar a sua evolução, a sua difusão. Aí nós nos perguntaríamos, né, kial lerni Esperanto? Como aprender, né, o Esperanto? Né? Kial lerni Esperanto? Né? Por que aprender? Né? Perdão, melhor dizendo, por que aprender o Esperanto? Por quais motivos, né, aprender o Esperanto? Nós já dissemos aqui, por vários motivos. Né? A facilidade da língua, com certeza, é a língua mais fácil, não é, de aprendizagem para um cidadão internacional, estrangeiro, né? Ou seja, nenhuma pessoa de qualquer nacionalidade vai aprender uma outra língua, não é, estrangeira, estranha à sua, com a mesma facilidade que aprenderia Esperanto, né? Existem diversos estudos, pesquisas, né, em que se estima que para um brasileiro aprender inglês, por exemplo, não é, com fluência, e entendendo as nuances, né, as características culturais, né, das diferentes variações do inglês e podendo se comunicar de maneira profícua, né, nas diferentes situações, há uma necessidade de investimento de pelo menos 4 anos, né, em inglês. Isso para um brasileiro médio, né? De alemão, 6, 7 anos, né, de francês, 3 anos, né, de estudo intensivo. Então, o mesmo prognóstico para alguém que se propõe, mesmo que não conheça nenhuma outra língua estrangeira, né, para aquele brasileiro, aquela brasileira que se propõe a aprender o Esperanto, o prognóstico é de 4 meses. Né? Então, se houver a dedicação durante 4 meses, de 1 hora diária à aprendizagem do Esperanto, com facilidade, né, se aprenderá de maneira segura, de maneira precisa, profícua, fluida, né? Pelo menos o básico da comunicação Esperanto, né? De modo que ele possibilite a comunicação com qualquer esperantista de qualquer lugar do mundo. Né?
O professor Juvenaldo é a prova disso, o Eduardo Sala é a prova disso, né, que, enfim, né, se comunicam, o Basílio, que se comunicam, né, com esperantistas do mundo inteiro, né, e comprovam essa facilidade de comunicação que a língua proporciona. Tudo bem? Bom, e por que isso? A gente já pode começar falando um pouco, né? Professor Juvenaldo, o senhor tá me ouvindo? Professor Juvenaldo, alô? Acho que eu estava com o microfone fechado, Vitor. Tudo bem. Não, vamos passar alguns exemplos, né, só para ilustrar, não é? Essa regularidade do Esperanto, né? A primeira regra, pessoal, só a título de ilustração aqui para nós, tá? Juvenaldo, eu vou pedir para você desligar o microfone só um pouquinho. Normalmente, Duncan. Pronto, a primeira regra é essa, gente. Todos os nomes, todos os substantivos, independente do gênero, independente da variação, né, de número, né, e de gênero, todos os substantivos e nomes, eles terminam com a letra O, tá? Então, e se conservarmos o radical e substituirmos esta finalização, né, deste radical com a letra A, nós vamos ter os adjetivos, tá? Por exemplo, aí vou pedir ao professor Juvenal para me ajudar nos exemplos, tá? Por exemplo, mi estas dica, né? Mi estas dica. Bom, nós temos aqui uma frase bem simples, tá? A primeira pessoa, eu, me, e o verbo estas. Os verbos nunca variam na conjugação, né? Então, é sempre esta mesma conjugação no presente. Eu sou, tu és, né? Ele é sempre mi estas, tá? Li estas, ti estas, ni estas, vi estas, iri estas. Então, é sempre isso, né? Eu sou ou eu estou. Mi estas dica. Olha, nós temos a terminação desta palavra aqui, tá? Um A, dica. Isso me diz que esta palavra é um adjetivo. Eu estou dizendo aí que eu sou gordo. Eu sou uma pessoa gordinho, né? Gordinha. Não existe essa variação de gênero, tá? Em Esperanto. Então, eu sou gordinho, tá? Então, isso é um adjetivo. Dica, ok? E como é que eu digo o gordo ou o gordinho, né? La dico. Ou seja, vejam, né? A terminação é o O. Esse O indica que se trata de um nome, de um substantivo. O gordo, tá? Por exemplo, La Nigra Revuo. A revista negra, não é? A revista negra. Vejam, a terminação da palavra nigra, ok? A revista negra, La Nigra Revuo, La Revuo Nigra, ok? E como é que eu digo o negro, né? A pessoa negra, né? Em Esperanto. Lá, alguém sabe dizer? Como é que vai ser a terminação aqui, pessoal? Alguém saberia dizer? Seria o negro? La Nigro, exatamente, Flor. La Nigro, o negro, né? O homem negro, tá? A pessoa negra, La Nigro, tá? Ao passo que o adjetivo é nigra. Ok? Então, essa é a primeira regra, né? Nós não estamos começando a lição, é só para vocês visualizarem, tudo bem? Então, desse modo, enfim, as palavras vão se formando em Esperanto, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, o advérbio, né, de modo, tá? Ele é indicado pela letra, pela vogal E, né? Então, o que quereria dizer a palavra nigre? Nigre é o advérbio de modo, quer dizer negramente, de maneira negra, não é? Ou conforme o ser negro, ou conforme a negritude, ou seja, negramente. Nigre, por exemplo. Como é que, me ajudem a formar uma frase, Juvenaldo? Minha cabeça já está meio falhando. Né? Por exemplo, ni revas nigre. Nós sonhamos de maneira... Visto? Hã? Escuto? Não entendi, Manuel. Eu estou usando aqui o verbo reve, que é...
negritude poderia ser nigre, né? Nigre aí é o verbo, é o infinitivo. Ah, é porque tá cortando aqui. Nigre é o verbo, é infinitivo. Veja esse exemplo que eu dei aqui, não é? O verbo rêve, que significa sonhar, não é? Eu disse nós, né? Sonhamos, nós sonhamos. Nós sonhamos como? De que maneira? De que modos? Ni revas, nigre. Quer dizer, nós sonhamos de maneira negra, não é? Em conformidade ao que é negro, né? Nós sonhamos negramente, tá? Veja que a simples adição, né, a simples troca, né, da vogal, né, vai nos dar a ideia do advérbio de modo. E assim se formam todas as palavras em Esperanto, tá? Estava contando a transmissão. Ah, estava cortando. Tá certo, tá certo. Mas vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá todo mundo acompanhando? Ou Eu tô ouvindo tá bom, super meu amor. bem, tô Pronto. adorando. Então, veja, todas as palavras em Esperanto se formam assim, tá? Dentro dessas 16 regras, nós vamos ter acesso ao universo da língua inteiro. Tudo bem? Então, vamos avançar um pouquinho. Não estamos começando a lição, é só uma ilustração, só para a gente ver. Tá certo? Bom, e além disso, né, como a gente estava falando, não existem exceções. Isso confere à língua uma precisão, uma exatidão, que não existe no português, por exemplo. Né? No português, além, enfim, da extrema variação de sentido, né, de significado, por exemplo, a palavra manga pode significar uma parte do vestuário, pode significar uma fruta, pode significar, enfim, né? Para além, enfim, dessa, como é que a gente pode dizer, dessa multiplicidade, né, semântica, e isso não existe no Esperanto, cada palavra realmente quer dizer uma única coisa, traduz uma única ideia, não é? Nós temos uma precisão também do Esperanto, né, com relação às preposições. Por exemplo, a preposição de é usada em português para tudo, né? A gente diz copo de vidro, né? Sonho de ouro, não sei, estou chorando de raiva, estou conversando de política, não é? E assim, essa preposição, em cada uma dessas situações, ela tem uma regência própria, né? Ela traduz uma ideia diferente, né? Falar de política é falar a respeito de política, sobre política, a propósito de política, né? Um copo que é de vidro é um copo feito a partir do material vidro, né? Ou seja, que é composto, que é criado de vidro, né? Chorar de raiva é chorar por causa da raiva, né? Pelo motivo da raiva. Então, veja que mesmo as preposições em português, né, elas vão ter, o regime preposicional apesar de a gente usar as mesmas preposições, vai ter sentidos diversos. Né? Em Esperanto, por exemplo, isso não tem como acontecer. Tá? Cada preposição ela traduz exatamente uma ideia, tá? E essa ideia, enfim, ela não altera, ela não muda, né? Por exemplo, nós vamos dizer copo de vidro, glasso per vitro, tá? É o copo que é feito de vidro, né? Falar de política, parole pri politico, falar sobre, a respeito de, né? Política. Chorar de raiva, chorar de dor, né? Plori pro doloro, né? Chorar de amor. Eu traduzi errado aqui. Chorar por causa de amor. Plori pro amo. A palavra amo, não é? Substantivo, nome, amor, não é? Um outro exemplo aí, né? Por exemplo, se eu quiser falar que alguém é amável, né? Fulana, você é amável, né? Me amas, vim, eu amo muito você, tá? Virravas, ama, votion. Você tem uma voz amável, né? Uma voz amável. A palavra ama aí, ela é um adjetivo, né? A sua voz como ela é, né? Ela é amorosa, ela é amável. Virravas ama, votion, tá? E, enfim, aí a gente vai, né? E a palavra amo significa o amor, não é? La vera amo, o verdadeiro amor, né? La vera amo ne detruas, o verdadeiro amor não destrói, né? La vera amo povas compreni
O verdadeiro amor pode compreender, né? Pode compreender tudo, né? La vera amo povastiu e compreni, tá? E por aí vai, pessoal. Bom, é isso, tá? O importante, então, é a gente entender, eu estou querendo, enfim, vender um peixe para vocês, né? De que no Esperanto vocês vão ter absoluta precisão, absoluta segurança, tá? Não existem variações nas diferentes situações linguísticas quanto à compreensão. E daí era o que o Manuel estava falando, é uma língua precisa para a tradução, né? É uma língua que concebe, que passa a ideia sem as nuances que cada língua tem, né? Por conta, enfim, das suas especificidades, né? Sociolinguístico-culturais. Tudo bem? É só para a gente visualizar isso. Não estamos dando aula ainda de gramática, tá? Então, ainda a pergunta, né? Que é lerni Esperanto? Por que aprender o Esperanto? Por conta da flexibilidade, né? Nós podemos unir os radicais de diversas palavras, né? Para conceber ideias mais precisas. Isso acontece nas outras línguas também, tá? Mas no Esperanto isso acontece de uma maneira muito mais fácil, né? Por exemplo, post-computilo. Vocês estão lendo essa palavra que eu escrevi aí entre parênteses, né? Post-computilo nada mais é do que a formação de uma palavra, né? Que tem em si a ideia de dois, que encerra em si a ideia de dois radicais, né? Post-computilo. Computilo, computador. Pocho, bolso. Então, como é que é computador portátil, né? Em português é uma palavra composta, computador portátil. Em Esperanto, a gente aglutina e vira, cria, né? Inventa uma palavra só, post-computilo, tá? Endereço de e-mail, né? Que eu falei ontem com a Vitória, perguntando o endereço de e-mail dela, né? Veja, a expressão em português, ela é articulada, endereço de e-mail, né? Tá? Em Esperanto é uma palavra só, rete adresso, endereço, né, da rede, ou endereço de e-mail, ret adresso, é uma palavra só. Então as palavras se formam em Esperanto, né, por justaposição de diversos radicais, de uma maneira muito plástica, de uma maneira muito flexível, tá? O Esperanto também é uma língua extremamente sonora, né? Pelo fato de não ter, de o seu sistema fonético ser bastante regular, cada língua possui um único som, tá? Isso tem a ver, portanto, com a precisão, né? Com as palavras são ditas de maneira muito explícita, né? Muito clara e sem dizer que a sonoridade da língua é bastante bonita. Eu quero passar para vocês aqui a música, não é? Nós já vamos avançando 15 minutos da nossa aula, eu vou avançar um pouquinho mais rápido. Mas eu queria passar para vocês uma música para que a gente pudesse ouvir a sonoridade do Esperanto, tá? Então, todas as palavras com mais de uma sílaba são paroxítonas, ou seja, né, todas as palavras, né, elas vão ser pronunciadas com a sílaba tônica na penúltima, sem nenhuma exceção, né? Em inglês é super difícil você aprender a pronúncia das palavras, porque cada palavra, enfim, vai ter uma sílaba tônica em qualquer lugar. Qualquer sílaba pode ser atônica. Em Esperanto, não existe variação. Todas as palavras, né, se elas tiverem mais de uma sílaba, obviamente, elas são paroxítonas, tá? De modo que isso torna muito fácil a leitura. Além da riqueza, o Esperanto possibilita a expressão de diversas ideias, né? A amplitude possibilita exprimir ideias, sentimentos, enfim. E sem dizer, não é, que é uma língua melódica que eu espero passar aqui para vocês, tá? Aqui a gente avança um pouquinho, né, mostrando a regularidade, avançando um pouquinho nas regras. Só existe um artigo em Esperanto, que é o artigo definido lá, não é? Para todos os gêneros, né? Não existe variação de gênero, não existe variação de número, tá? Não existe variação quanto à definição. Todos os artigos são o artigo lá. Então, como é que eu digo o homem? La homo. Como é que eu digo os homens? La homoe. Como é que eu digo a mulher? Não é? La virino. Como é que eu digo as mulheres? La virinoe, né? No plural. Então, não existe variação. Existe um único artigo, né? O lá, para todas as situações. Não existe artigo indefinido e não existe plural nem masculino, tá? Todos os verbos no infinitivo terminam com a letra I, né? Portanto, kia lerni Esperanton? Por que aprender o Esperanto, né? E assim são todos os verbos no infinitivo. Amar, ame,
dançar, dance, correr, curri, escrever, escribe, né? Cantar, cante, todos os verbos no infinitivo, né? Independente, no português existem verbos de primeira e de segunda conjugação, etc., enfim, né? Regulares e irregulares, enfim, isso não interessa. No Esperanto isso não tem sentido. Todos os verbos no infinitivo sempre terminam com i. Escribe, cante, lede, parole, dance, lerni, enfim. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Bom, sempre que nós vermos o verbo, né, com essa terminação AS, nós vamos saber que ele está no presente, independente da pessoa. Por exemplo, me amas, tá? Você ama, vi amas. Ele ama, li amas. Ela ama, she amas. Nós amamos, ni amas. Vocês amam, né? Vós amais. Vi amas. Ok? Eu aprendo, me lernas, tá? Vocês aprendem, vi lernas. Todas as pessoas são conjugadas com a terminação AS. O passado, por sua vez, também de maneira regular, né, se forma com a terminação IS, tá? Eu sonhei, me revis. Eu dancei, me dances. Eu escrevi, me escribes, eles escreveram, ele escribes, né? Nós escrevemos, né? No passado, né? Nós escrevemos, ni escribes, e por aí vai, tá? O futuro é OS, nós escreveremos, ni escribos, nós escreveremos uma carta, ni escribos literon, ni escribos literon, tá? Ni escribos mensagion, nós escreveremos uma mensagem. Ni escribos mensagion, tá? Eu vou te amar. Me amos vim. Eu vou te amar. Eu te amarei, né? Vocês me amarão, né? Vi amos mim. Vocês me amarão. Vi amos, futuro, tá? Muito bem, pessoal, é isso, tá? Queria passar, então, a regularidade, a facilidade, que, de fato, vocês acreditem, não é? Deem esse voto de fé, de confiança, de que a aprendizagem do Esperanto é extremamente regular e segura, tá? Aqui a gente comenta um pouquinho, tá? Sobre, enfim, os movimentos esperantistas internacionais, é um material que a gente vai colocar lá no nosso Google Sala de Aula. Esses links todos, né, Juvenaldo, vamos disponibilizar. Nós temos um blog que foi criado pelo Juvenaldo e pelo Paulo Silas. Nós vamos dar uma atualizada nesse blog, ali vocês vão encontrar, né, todos os links de todos os organismos, né, internacionais do Esperanto, tá? Todas as ligas internacionais do Esperanto, e também, não é, os canais na internet, onde a gente pode ter acesso, né, a conteúdo e a programação em Esperanto, tá? Dizendo para vocês que quem sempre investiu no Esperanto foi a Igreja Católica, né? Existe a Rádio Vaticano, né, que tem programação 24 horas no ar em Esperanto, né? A Rádio Chinio, que é a rádio chinesa, né? Hoje, quem mais investe no ensino e na difusão, na disseminação do Esperanto são os chineses. Nós temos programação 24 horas também da Rádio Havana, né? Que é uma rádio de Cuba, tá? Então, existem vários canais que a gente pode, hoje, através da internet, facilmente acessar para ter uma programação e conteúdo em Esperanto bastante acessível, ainda que a gente tenha pouco nível, né, de compreensão da língua. Existem algumas programações, algumas grades de programação que são fáceis. Pois não, professor Juvenal? Vitor, eu tive que sair repentinamente porque tem uma pessoa que veio aqui ajeitar o portão de casa. Tá certo. Tá bem. Então, nós vamos terminando por aqui, para a gente não avançar muito a hora. Nós estamos passando mais de 20 minutos do nosso horário, tá? Bom, para a próxima aula, então, pessoal, nós já vamos ter o nosso Google Sala de Aula, com o nosso material disponível lá, tá? Mas é o mesmo material que nós já enviamos para os e-mails de vocês, que foi um material separado pelo professor Juvenaldo, né? Mas em Gondolano,
e ele vai estar conosco aqui nessa primeira aula do nosso próximo encontro, no sábado, dia 15, tá? Para apresentar os personagens desse método interativo em Esperanto. Tá bom? Os slides da aula de hoje também vão estar no nosso Google Sala de Aula, mas já foram enviados para os e-mails de vocês. De modo que, para que a gente encerre o nosso encontro, eu gostaria de convidá-los, né, para que nós ouvíssemos uma canção em Esperanto, que foi lançada agora, no final do ano de 2021, né, por esperantistas do Azerbaijão, em que eles nos trazem uma mensagem de otimismo e de esperança, não é? A partir do aprendizado que todas nós tivemos que ter, não é, com a pandemia, né, de Covid-19, né, que vitimou tantas pessoas queridas e que ainda é uma realidade, ainda é uma ameaça para muitas pessoas, sobretudo em países, né, em que o índice de cobertura vacinal é baixo, né, e de pessoas, de países em que existe um grande contingente de população negacionista, né, que por questões ideológicas, conservadoras, né, de direita, né, são pessoas que negam o poder da ciência, né, e que, enfim, são extremamente egoístas, porque não estão pensando, né, enfim, na comunidade. Essa mensagem é uma mensagem muito bonita. Eu queria, Juvenal, que se você pudesse me ajudar a gente a transmitir por aqui essa canção, esse link do YouTube. Vou ter que... Manda o link, aí a gente... Aqui está o link, né, da canção no YouTube. Eu acho que a gente pode... eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a apresentação aqui dos slides, tá? Ok, pessoal? Sim. Então, parando a apresentação. E aí, se a gente pudesse acompanhar essa canção, ela está com as legendas, se nós pudéssemos acompanhar a mensagem, eu ficaria feliz para a gente encerrar o nosso encontro. Pronto. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Olá, sou Alejandro Cosabella. Hoje temos Esperanto em 3 minutos totalmente musical. Vamos apresentar casal de Cazaquistão que mora na Suécia e eles vão cantar para a gente uma canção própria composta na língua internacional Esperanto. Como é possível que vocês não entendam o texto, que ele vai aparecer também na tela, eu vou deixar na descrição do vídeo a tradução para o português. É uma mensagem de esperança para o tempo que vem depois da pandemia. Tomara que gostem. Saluton, Mi estas Esperanto por Elsentio, Ŝumart. kaj Natasha. Kaj mi volonte kantos por vi. Dankon. Baldaŭ tio finiĝos, ni vivos la vivon grandan. Lasos nin konsterniĝo, ni komencos respondi demandoj. La mondo alia estos, ne ĉiu vivos ĝis tiam. Venos tempo post festa, post pandemia. Sed dume mi petas, restu sanaj tenu, kaj vivu zorgu pri viaj familianoj karaj miaj. Iam sekiĝos larmoj, cikadro malofte doloro. Ne ĉio forveruras en flamoj, sed koroj, ĉion vivon iam, Dividiĝas antaŭ kaj poste, ni turnos la folion, kaj pagos la kostojn. Sed dume mi petas, restu sanaj tenu,
Kai vivo, solo brilhai. Familiar, brincarai, virai. Gentil, bocalando, no vai vergonha a peros, como encontramos canto, vergos poema integral, candia espero estas minha propono, que como de minha forgesu, kai lerno la lezione. Se tu mi preĝas, restu sana, malgraŭ ĉiu vivo. Sorgo Familiano implicarai. Resto sana, kai vivo, solo brilhai, familiamo implicarai. Dankon. E Tredancas, Alvi, o que a canção nos pede é isso, né? Cuidemos dos nossos familiares, sorgo priviai familianoi, priviai amicoi, ai pri carai viai por todas as pessoas que nos são amadas, que estas alvi amatai, kai carai, ni devas sorgi, nós devemos cuidar. Kai la vacino estas lá, respondo, a vacina é a resposta, tá? Do vaccino vim, kai viei familianoi, ok? Vamos vacinar a nós e aos nossos familiares. E vamos nos cuidar, nos manter firmes, tá? El teno, quer dizer, aguentemos, né? El teno, aguentemos. Cai vivo, né? E vivamos. Aguentemos e vivamos, né? Nós vamos vencer. Ni vencos. Nós venceremos, tá? Cai la cara barboleto electito, sim, e o nosso barbudinho será eleito, com certeza. Yes, liestos electita, sem dúvida, Ana Eugênia. Então, me tre gratulas a Levi, professor Juvenaldo, muito obrigado, professor Juvenaldo, obrigado a todas, a todos que estiveram conosco aqui. Diz na próxima classe, ni vidas nin, ok? Nós nos vemos. Dankon. Me tre dankas al vin ciui. Obrigado. Bem, pessoal, muito obrigado. E essa é a primeira aula, né? Na próxima aula, realmente, entraremos no conteúdo propriamente dito. Aí, com o professor Vitor comigo, e o professor Regi, dar continuidade. A gente agradece muito a vossa presença até esse horário e vamos tentar ser mais pontuais nas próximas aulas. Vai dar certo. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Vou interromper a gravação.